sem perceber. Não é verdade, doutor André Weineck? Seja bem-vindo. Carol. Mais uma vez, estava com saudades. Cadê Camilinha? Já brinquei com ele, viu, Cá? Já falei que ele está nos traindo. Eu bem vi ele em outro canal, mas a gente deixa. Não, mas tô sempre a gente aqui. Fica muito feliz com isso, é muito bacana. Afinal, bons profissionais precisam estar na mídia dando boas orientações. Na verdade, a gente só agradece. Eu brinquei, viu? Imagina, que Mas olha, esse assunto é muito bacana. Bem legal. É um assunto muito interessante e, de fato, a gente tem notado que, às vezes, as pessoas tentam fazer tudo certo, né, doutor André? Tudo bonitinho lá e não vem resultado. O que você acredita que seja aí o fator número 1 que pode sabotar a nossa dieta? O fator número 1 que sabota a dieta, que eu vejo muito no consultório e na conversa do dia a dia que o pessoal sempre pergunta, é a cabeça. É a cabeça? A cabeça. Se a cabeça, para tudo isso que a gente vai falar agora, se a cabeça não estiver realmente preparada, se você não tiver com a intenção de mudar os hábitos alimentares, de fazer algumas trocas, de se propor uma melhora na sua saúde, não adianta. Então, muitas vezes a gente se sabota ou sem querer, ou a gente esconde, a gente acha que, eu sempre falo, né? Porque você come escondido, você mostra em público. Né? Oh, com certeza. O seu corpo acaba mostrando em público. Então, e tem gente jeito. que come escondido, né? Come. E, né, a cabeça é o ponto principal. Então, o primeiro passo, que quando a pessoa vai no consultório, eu falo, então, se você já veio aqui e já está procurando uma ajuda, já é o primeiro passo. Já mudou um pouco a cabeça. Já mudou. A cabeça acho que é o principal. Perfeito. Né? Então, a cabeça mudada, os pensamentos, melhorar o pensamento, melhorar a qualidade de vida, acho que já é o primeiro passo. Perfeito. Né? Está muito bem dito também, que foi falado agora em relação à saúde bucal, até porque o segundo passo tudo começa pela boca. Né? Mastigar bem muito bem. A digestão começa pela boca, né? A digestão não começa pelo nosso estômago. Verdade. O estômago não tem dentinho, né? Não tem dentinho. Não tem jeito. E a nossa boca tem uma substância que chama amilase salivar, que ela já começa a digerir alguns alimentos. Então, os alimentos, além de serem triturados, primeiro que é muito mais fácil os alimentos chegarem no nosso estômago e para serem metabolizados já muito bem triturados, mastigados, do que em pedaços, já é um outro passo. Então a mastigação é importantíssima. E a boca, ela já tem a liberação dessa substância, chama-se amilase, que ela já começa também a digerir alguns dos nutrientes. Olha que importante. Então, mastigar devagarinho, comer devagar, comer prestando atenção, já é um outro passo importantíssimo. Então vamos falar de um item que é o seguinte: tem um monte de gente que está tirando o carboidrato da alimentação, achando que isso vai dar um resultado. Tem a dieta da proteína, já falamos dessa dieta várias vezes, mas a gente tem, o doutor André vai explicar e depois a gente vai ilustrar com um vídeo e vocês vão entender por que a gente não pode tirar o carboidrato da alimentação, doutor André. A gente não pode tirar o carboidrato, como não pode tirar a proteína nem a gordura da alimentação. Né? Cada alimento tem a sua característica, tem a quantidade de nutrientes e cada nutriente tem as suas particularidades, ele tem as suas funções no nosso organismo. O carboidrato, ele vai servir como uma fonte de energia. Então, a primeira coisa que a gente tem que consumir, inclusive o que a gente, dentro de um plano alimentar bem equilibrado, o carboidrato em valores calóricos é o que vai em primeiro lugar, o que a gente mais consome. O que a gente tem que tomar cuidado é com a qualidade do carboidrato. Agora, tirar o carboidrato, não. Nunca. Comer carboidrato não engorda. O que vai engordar, se você comer carboidrato a mais, se você comer proteína a mais ou comer gordura a mais, você vai engordar. Entendi. Agora, não é o carboidrato que é o vilão da dieta. O que tem que prestar atenção e que a gente tem que ter bem em mente é o tipo de carboidrato que nós vamos comer. Então vamos soltar o videozinho enquanto você explica pra gente por quê. Olha como acontece no nosso organismo quando a gente come um carboidrato de boa qualidade e um carboidrato ruim, o refinado. Vamos lá. Quando tiver no ponto, vocês me avisam, tá ok? No ponto? Então vai. Olha lá. Então, o carboidrato complexo, né, o carboidrato que tem o farelo, que tem o germe, então é um carboidrato completo. Quando a gente come, ele é absorvido muito mais lentamente. Então, ele, aquele famoso que a gente chama de índice glicêmico, ele é absorvido mais lentamente. O nosso corpo ele aproveita muito melhor esse carboidrato, porque ele vai ser absorvido no sangue devagar, de uma forma contínua, então em mais tempo, liberação de insulina um pouquinho mais lenta. Então, o nosso metabolismo consegue trabalhar muito melhor esse carboidrato que a gente está comendo pela velocidade de absorção. Quando a gente come o branco? O carboidrato branco, geralmente é aquele carboidrato
carboidrato que não tem o farelo, aquela camada externa que é onde tem as fibras. Tá. E as fibras são os principais, são um dos principais nutrientes que ajudam a diminuir essa velocidade de absorção da glicose, desse carboidrato. O simples, ele vai rapidão. Vai rapidão. Então, o que mostrou na imagem, o simples ele entrou no nosso trato gastrointestinal e vai ser absorvido numa quantidade muito maior e mais rapidamente no nosso organismo, na corrente sanguínea. Então, vai ter uma liberação muito maior de insulina, uma desregulação de algum desses hormônios para metabolizar esse carboidrato. E aí a chance de você não conseguir utilizar esse carboidrato como fonte de energia saudável é muito maior. Então, o que acontece? Entendi. Ele começa a ser armazenado em forma de triglicérides, por exemplo, né? Então em forma de gordura. Então é o que faz a gente acabar ganhando peso. Por isso que o nosso amiguinho aí do vídeo, quando ele consome o refinado, vocês percebem, ele dá uma engordadinha. Dá uma engordadinha. Então é por isso. Então o refinado, por não ter essa camada externa e ele passar por esse processo de refinamento mesmo, né? Essa absorção do carboidrato ela é muito mais rápida. Então você absorve ele mais rápido, você libera insulina mais rápido para poder metabolizar. Então você não consegue utilizar esse carboidrato, ele acaba sendo armazenado. Estocado, porque nosso corpo, qualquer coisa que nosso organismo, o que a gente consumia mais, nosso organismo ele vai guardar. Ele não tem o que fazer, ele vai guardar. Porque é uma forma de nosso organismo, nosso metabolismo se proteger contra eventuais problemas de falta de alimento, de nutrição. Ele é inteligente. Exatamente. Nosso organismo é inteligente, ele estoca. Só que, então vocês viram, o principal desse item, que é uma coisa que as pessoas se sabotam. Tiram o carboidrato. Em algum momento vai voltar a comer o carboidrato e aí vai engordar. Então não pode tirar o carboidrato, tem que colocar um carboidrato de boa qualidade e na quantidade certa. Eu vou dar um recado e na volta vamos falar dessa quantidade certa? Vamos, claro. Eu adorei. E vou fazer uma perguntinha no Insta também. Olha que bacana que a gente montou aqui. Este prato com essas calorias e, deixa eu colocar aqui do ladinho, ó, com os meninos vão mostrar os valores de proteína, gordura, carboidrato, só para vocês terem uma ideia. E aqui esse prato lindo, com tantas calorias, e o doutor André também separou a quantidade de cada um desses nutrientes, que é pra gente não errar. Vamos deixar a perguntinha no Insta? Vamos lá, vamos ver de quem que é. Na tela. Marta, um beijo pra você. Quanto de carboidrato devo comer por dia? Posso considerar a aveia como fonte de carboidrato segura? É exatamente o que a gente vai falar daqui a pouquinho. Volto já para responder a pergunta da Marta, né? Um beijo para ela, obrigada pelo carinho. Com essa ilustração que está aqui na mesa, que é bem bacana. Diga lá, doutor André. Bom, carboidrato, não existe uma quantidade exata a se comer. Isso vai depender sexo, idade, peso, estatura, atividade física. Mas, de uma maneira geral, dentro de um plano alimentar, em média de 50% a 60% do que você vai consumir no dia de caloria tem que vir de carboidrato. Perfeito. Tá, de 50% a 60% do consumir no dia. No dia, certo. no dia. Então a gente coloca um carbo no café da manhã, um carbo no almoço, um carbo no jantar. Pode pôr ou no lanche. Nos lanches também, até no jantar. Dividindo. Esquecer também as coisas de não comer carbo à noite. Pode comer em quantidades menores, mas isso é muito também relativo de pessoa para pessoa, mas uma média dessa. E a aveia que ela perguntou se ela pode. Pode, ela pode trocar, fazer uma porção de carboidrato e incluir a aveia numa dessas refeições. Que a aveia é muito bacana, ótimo, né? é ótimo. Tem o farelo da aveia, ou aveia, ela pode colocar com a fruta, alguma coisa, vai muito bem, está ótimo, não tem nenhum problema. Então, aveia, super indicado. Então tá, aqui você colocou um prato, vamos falar desse primeiro? Meninos, a cara vai, você gostou desse, né? Agora eu vou te mostrar por que você tem que fugir dele. Olha lá, 804 calorias. Esse prato aí inteiro, então, quando a gente come aí, é assim, né? No final de semana, normalmente, estamos ingerindo, em média, 804 calorias. Eu peguei esse prato porque, além de fim de semana, é a correria do dia a dia. Muitas vezes a gente para em algum lugar, come um sanduichinho, um snack, um chocolatinho, uma sobremesa, e acho que está muito bem alimentado. Um prato desse, primeiro que muitas vezes não satisfaz muita gente, né? E um copo de refrigerante de cola. Junto, é verdade, refrigerante junto, tá aqui, ó, nas calorias. Então a gente somando, não é só a quantidade de caloria que está incluída, porque tem muita gente que realmente tem uma necessidade calórica muito grande, né? Uma refeição, né? Mas a maioria das pessoas, tem pessoas que praticamente mais da metade da quantidade de calorias por dia, principalmente quem quer perder peso, já ingeriu, já matou aí, matou numa refeição. Porque você conseguiu separar aqui, ó, por ingrediente, então, de proteína, meninos, vamos mostrar, tem 22 gramas, de carboidrato 98 gramas, gordura, gente, 36 gramas, tem mais do que de proteína, tem mais. Olha isso, então, fibras, 3,1 quase nada. Quase não tem quantidade de fibra. Então, é péssimo para quem quer perder peso. Então, muitas vezes a gente acha que só fazer um lanchinho, um snackzinho, uma coisinha rápida,
não vai conseguir perder peso, muito pelo contrário, não vai ganhar saúde, porque a quantidade de proteína não é uma quantidade adequada, é uma quantidade média, a quantidade de carboidrato é muito grande e foi o que a gente falou, a quantidade de carboidrato simples que tem aqui é gigante, então é o pão branco com a batata, com o chocolate, com o refrigerante, então muito açúcar e muita gordura, principalmente gordura saturada. Eu volto a falar, a gente tem que ingerir gordura saturada, mas uma quantidade razoável. Entendi. E a quantidade de fibras muito baixa, então qualidade de alimentação e qualidade que você vai ofertar para o seu intestino muito ruim. Intestino ruim, perda de peso é muito mais difícil. Nosso intestino é um órgão dos mais importantes, né? Ele produz muitas substâncias anti-inflamatórias, pró-inflamatórias, regulação de flora intestinal. Nosso intestino ele é muito importante. Se você não ofertar nutriente para que ele funcione bem, muitas vezes o plano alimentar, a dieta vai embora. Por água abaixo, então a qualidade é muito ruim mesmo. E aí você sugeriu um prato como esse que tem carboidrato, tem proteína, tem legume, tem tudo. E olha o que acontece com as calorias. E olha, uma super maçã, hein? Maçã bonita, maçã bem grande. Então vamos fazer o seguinte, a gente está mostrando aí na tela, vamos explicar. É muito legal essa ilustração pelo seguinte. Quando a gente se alimenta, doutor André, a gente sabe que é liberado aí um recado para o nosso cérebro que a gente está se alimentando. Então, quando as pessoas começam a comer muito depressa, isso também pode sabotar a dieta, certo? Come demais. Eu gostaria muito que você explicasse para a gente quais são esses hormônios produzidos, que recado é esse que o nosso cérebro recebe e que manda e produz para que a gente saiba, já estou saciado. Tem dois hormônios, praticamente, tem algumas substâncias são liberadas, outros hormônios, mas o que mandam que são os famosos grelina e leptina, que são muito falados atualmente, né? São hormônios, principalmente a grelina descoberta há poucos anos, né? De uma forma bem condensada, a grelina é aquele hormônio que vai nos dar fome. Inclusive, quando a gente não come de 3 em 3 horas, aumenta-se muito o nível de grelina, que vai dar mais fome, por isso que muitas vezes a gente acaba comendo mais. Compensa. Numa outra refeição. Entendi. Por esse hormônio. Então, esse hormônio deu start para o nosso cérebro, porque a gente está com fome, nós vamos comer. Ela é produzida no estômago. Aí, a partir desse momento que a gente come, diminui o nível de grelina, então a gente diminui essa sensação de fome. E a gente tem outro hormônio chamado leptina, que é produzida no tecido adiposo, que ela nos dá a sensação de saciedade. Mas para a gente ter essa sensação de saciedade numa refeição, demora em média para o nosso cérebro conseguir entender e liberar essa mensagem, para a gente parar de comer, demora em média 15 minutos. Então, quando a gente come muito rápido, até o cérebro poder mandar esse sinal de que a gente tem que diminuir e parar de comer, você já comeu demais, além do que você precisava. Entendi. Então, por isso que comer devagar, comer lentamente, concentrar naquilo que você está comendo e comendo de qualidade, você consegue comer menos. Muita gente que mastiga bem, come devagar, come menos do que quem come rápido. Esse recado vai chegar a tempo, ainda você está ali comendo, não comeu tudo a mais e você vai se sentir saciado muitas vezes até antes de terminar o prato. Exatamente. Então, por isso que você consegue emagrecer. Muita gente se sabota porque come rápido sem perceber e não consegue perder peso. Então, gente, aí com as nossas ilustrações, aliás, a gente fez um prato lindo de comida, né? Olha que coisa, a gente colocou vários grãos aí, coisas muito boas, exatamente porque essa fibra também aumenta essa saciedade, A fibra aumenta a saciedade, então libera muito mais lentamente, a absorção de glicose fica mais lenta, então você sacia mais porque ela demora mais para sair do estômago, para ser digerida. Ela fornece muito mais nutriente para o nosso intestino, então o intestino muito mais saudável, funcionando todo dia. Então, é um conjunto de fatores muito mais nutrientes aqui do que no outro prato. Olha isso, vamos até mostrar. As calorias vão para 480, então praticamente metade. E agora vamos fazer uma comparação desses valores nutricionais. Em proteínas tem 33 gramas, que é o que a gente precisa normalmente numa refeição. Isso, para proteína. Ótimo. E aqui você fez uma pastinha de atum. Isso, uma pasta de atum com cottage, com uma ricota. Ai, que delícia. Que fica bem gostoso, não tem um atum na água, com pão integral, com uma salada. Você vai saciar muito mais, você tem a quantidade, né? Se você olhar proporcionalmente o prato muito mais cheio, muito mais bonito, né? Com muito mais nutrientes. Uma sobremesa aqui, uma fruta, com mais fibras ainda. Então, a quantidade de fibra aqui chega a 10 gramas por dia, praticamente 40% do que você precisa no dia de fibra. Olha, gente, isso é importante. Então, a gente precisa mais ou menos umas 25 gramas de fibra por dia. Então, aqui já dá 40%, aqui dá praticamente 10%. Então, a qualidade daquilo que você vai comer com menos caloria, muito mais nutritivo, nem se compara. Vai favorecer. Se sacia muito mais.
a dieta. Muito, demais. Então, e aqui você ainda colocou o pão integral com atum, porque é realmente o lance da correria. Exatamente. Né? Então, não tenho tempo de fazer um prato, de repente, com arroz, feijão, com uma carninha moída, ou com franguinho e tal. Pode levar o sanduíche faz desde uma saladinha, que ele seja assim, né? Isso, e pode, inclusive, nessa colocação aqui, eu incluí até o azeite aqui. O óleo do azeite. O óleo do azeite que é ótimo, né? É ótimo. Do azeite, a gente precisa colocar... que tem gordura boa. A gordura insaturada, ômega 9, já incluí. Então, aqui, o valor calórico exatamente. Aqui, ó, nosso amigo pode azeite. Colocar o azeite. Não é essa quantidade também, né? Uma colher de sopa. Uma colher de sopa de azeite, está ótimo, mas dá para a gente colocar. E é muito mais nutritivo, muito mais saudável. Você não erra, você consegue fazer isso em casa sem problema algum, preparar um prato de salada, fazer um sanduíche desse, muito menos caloria. E não sente fome. Não, né, não sente fome. Eu acho importante, porque às vezes a gente falando que vai sentir fome, não come devagar, que já tem aquela outra dica da liberação dos hormônios. Vamos fazer mais uma pergunta no Twitter, que estão chegando várias, e tem que dar tempo. Vamos lá, pergunta do Twitter. Bianca, um beijo pra você. Carol, é bom consumir carboidrato antes do treino? Então é a velha história. O lance do carboidrato antes de treinar ou depois de treinar, como é que a gente adequa esse carboidrato? Meninas, todo mundo tem dúvida nisso. Todo mundo tem, eu sei. Não tem como. Todo mundo pergunta porque o negócio é complicado. Pode consumir carboidrato antes e deve-se consumir carboidrato depois do treino. Isso eu faço. Tá, então, porque é ele que vai manter a massa muscular. Exatamente. Não é isso, doutor André, Exatamente. O carboidrato mais complexo, que vai te dar saciar um pouquinho mais, você pode consumir antes do treino, vai te dar energia para você consumir 1h30 antes do treino. E treinou, aí você pode inclusive até consumir o carboidrato simples, que vai absorver mais rápido para a formação de massa muscular junto com a proteína. Então, o carboidrato pode entrar tanto antes e deve entrar depois do treino. Lembrando que a pessoa deve fazer essa conta, como você colocou aqui, mais ou menos as calorias, mas pensando nos nutrientes para escolher um bom carboidrato, claro. né? Sempre o carboidrato. A qualidade daquilo que você vai comer interfere demais no resultado. Então, não é só a quantidade, sim a qualidade daquilo que você vai comer. Porque, geralmente, se você se perde na qualidade, você vai se perder na quantidade. E aí você começa a ter ganho de peso sem perceber. A hora que você vai ver, você vai ganhar 5, 10, 15, 20 Vamos fechar, então, mostrando o porquê. A foto do Dr. André tá aí. Você liberou, né? Doutor André liberou. Doutor André emagreceu quantos quilos? 55. 55 quilos. Vamos colocar a foto do doutor André para a gente finalizar a pauta. Olha que importante também falar desse efeito sanfona. Não é legal o efeito sanfona. É a reeducação, tem que manter, né, doutor André? Solta a foto do doutor André. Olha como ele era. 56, tem mais uma? Vamos colocar mais uma. 55 quilos a menos. Parabéns, eu acho isso fantástico. É uma história de vida maravilhosa, gente. 4 anos. Olha que exemplo, 4 anos. E você se mantém. Estou tentando perder mais um pouquinho ainda, mas... mas firme e forte. Olha, gente, o quanto é importante a gente colocar... Tá vendo? Doutor André é médico, sabia, claro, da importância dessa perda de peso para a saúde dele. Claro. Né? E reeducação. E foi atrás disso... Atividade física, reeducação alimentar, paciência de muita gente. Isso, porque a disciplina, a gente ter disciplina não é fácil, mas vale tanto a pena, né? Vale demais, tá vendo? Eu acho vale que cada minuto. Serve como exemplo. E só para finalizar, o doutor André trouxe uma surpresa. Meninos, o que vocês acham que é isso aqui? O que vocês acham que é isso aqui? O que é isso aí? Isso aqui é banha, gordura. Aí, doutor André, se a gente não faz tudo direitinho, como é que a gente... Quanto que tem aqui de gordura pura? Tem 1 quilo de gordura. 1 quilo de gordura. Eu trouxe para a gente ter uma ideia, cada quilo que a gente ganha, se a gente consumir a cada 7.700 calorias a mais que a gente consome, teoricamente a gente ganha 1 quilo de gordura no corpo. Tá? Isso é uma média. Isso, se a gente juntar, que eu trouxe só rapidinho para a gente ver se a gente consegue ilustrar, se a gente dividir 7.700 calorias num mês, são 250 calorias a mais por dia. Então, se comer a mais 250 do que o permitido para o seu metabolismo, a sua atividade física, o seu corpo, no final do mês, vai ter isso aqui a mais estocado no corpo. Em um ano, 12 vezes isso. Em um ano, 12 vezes isso. Aí, só para ter uma ideia, 250 calorias corresponde mais ou menos a cada um desses itens. Aqui tem 250, 250, aqui tem 250, 250, um pedacinho desse 250, 250. Tá vendo? Isso a mais no dia, no final do mês, a cara da Isa assim, ó. Te dá isso no corpo. Exatamente. Então, é isso. Parabéns, que a gente tem que tomar cuidado. Parabéns. Que pauta bacana. Vocês viram? Tem que prestar atenção.
Claro, com orientação é muito melhor, por isso que a gente gosta de debater sempre, colocar aqui no programa esses temas. E quero te agradecer mais uma vez. Carol. E te dar os parabéns de novo. Obrigado. Porque isso é fantástico. É um exemplo mesmo. E eu acho que a gente tem que pensar sempre nas pessoas que têm esse foco e conseguem, que todo mundo consegue, não é verdade? Consegue. Se eu conseguir, qualquer um consegue. Todo mundo consegue. Quem quiser entrar em contato, gente, com o querido Dr. André Weinert, que é nutrólogo, pode acessar o Insta dele, que é super legal, cheio de dicas, André_nutrólogo, e tem o site nutrologiaesaude.com, nutrologiaesaude.com. Pode entrar em contato com ele, podem mandar as dúvidas e logo mais você volta, né? Claro.